Bom, pessoal, vamos ver mais um exemplo aqui, tá? Pessoal, observe o gráfico a seguir e responda, certo? Bom, galera, eu tenho aqui, tá, pessoal, esse gráfico, tá? Que é essa parte aqui. Se você colocar a sua reta verificadora aqui, pessoal, você vai perceber que a sua reta verificadora vai interceptar esse gráfico durante todo o seu percurso em apenas um ponto, tá, pessoal? Então significa que isso aqui é uma função, certinho? Beleza, pessoal. Aí olha só o que o nosso exercício fala ainda. Considere os extremos dessa função, o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Opa, pessoal, fechado à esquerda, aberto à direita. E determine. Olha só o que o exercício está falando, pessoal. Esse ponto aqui, ó, esse extremo, ele é um intervalo fechado e esse aqui é um intervalo aberto. Tá assim, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Letra A, ele pede pra gente o domínio dessa função. Vamos lá, letra A, ele quer o domínio. Pessoal, lembrando que domínio é observado no eixo X. Então, vamos projetar a sombra desse negócio lá no eixo X. Pessoal, se você pegar esse gráfico aqui, projetar a sombra lá no eixo X, pegar esse ponto aqui, né, e projetar lá no eixo X, nós sabemos então agora, ó, que a sombra desse gráfico no eixo X vai do -6 até o 5. Agora só me resta saber, pessoal, onde é que é aberto e onde é que é fechado. Lembra daquela ideia do solzinho, né, pessoal? Você colocou ali um solzinho. Pessoal, o sol não passou pelo intervalo fechado aqui, né? Então quer dizer que o intervalo aqui também ele é fechado. Ou seja, ele é fechado lá no 6. Se você colocar um solzinho aqui, pessoal, você vai perceber que os raios solares vão passar aqui, ó, e aqui vai ficar intervalo aberto. Então perceba, pessoal, que o domínio dessa função são todos os x pertencentes aos reais, tal que os nossos valores de x estão compreendidos entre o -6, tá, pessoal, e o 5, correto? Pessoal, o meu x ele vai ser maior ou igual ao -6, porque aqui é intervalo fechado, certo? E ele vai ser menor do que o -5, porque aqui é um intervalo aberto. Tá aí o domínio da minha função. Lembrando que o domínio da função é observado, tá, pessoal, no eixo X, beleza? Vamos apagar essa parada aqui, tá, pessoal, para a gente poder fazer a letra B. Bom, pessoal, a letra B, tá, ele pede o seguinte, a imagem, né, desta função. Pessoal, lembrando que a imagem é a projeção do nosso gráfico lá no eixo Y. Lembrando que aqui, ó, pessoal, o intervalo está fechado, lembrando que aqui o intervalo está aberto. Pessoal, se você projeta esse gráfico lá no eixo Y, tá, percebam, tá, pessoal, que o maior valor que nós temos aqui, ó, é o 4 e que o menor valor é o -1. E o nosso gráfico, pessoal, vai ter imagem nessa parte aqui, ó, do -4 até o -1. Nos resta saber, tá, pessoal, se o intervalo vai ser aberto ou fechado. Pessoal, coloca um solzinho aqui, certo? Perceba que os raios solares vão passar aqui, ó, intervalo aberto lá no 4. Pessoal, coloca um solzinho aqui. Perceba que os raios solares não vão passar, então aqui vai ser intervalo fechado, tudo bem? E aí, pessoal, percebam que a imagem, né, disso aqui, ó, a imagem é y, tá? Vejam, pessoal, que eu estou falando dos valores de y agora, tá? Então não é x. Y pertence aos reais, tal que, certo? O nosso y, pessoal, ele está compreendido entre o -1, tá, e o 4. E vejam, pessoal, que lá no 4 o intervalo é aberto, então vou colocar este símbolo aqui. E lá no 1 o intervalo é fechado, então vou colocar esse símbolo aqui. De modo que eu leio assim, pessoal, y pertence aos reais, tal que -1 é menor ou igual a y, que é menor que o 4. Tá aí, pessoal, a imagem, tá, da minha função. Pessoal, lembrando mais uma vez, imagem é a sombra, né, do meu gráfico lá no eixo Y, certinho, pessoal? Ok? Sempre no eixo Y, beleza? Bom, galera, então, nós temos aqui, tá, pessoal, esse valor, né, que é a nossa imagem. Vejamos aqui, pessoal, quais são os intervalos crescentes desta função? Vamos lá, letra C, galera. A letra C pergunta quem são os intervalos crescentes. Bom, pessoal, percebam aqui, tá, pessoal, que o meu intervalo crescente, tá, ele vai crescendo aqui, ó, deste ponto aqui, ó, do 1, tá, pessoal, até o 4, certinho, pessoal? Vejam então que o meu intervalo crescente, a gente pode representar dessa maneira aqui, ó, pessoal. Intervalo, ele pede crescente, né? Então ele vai do intervalo, lembrando que aqui o intervalo ele é fechado, né, pessoal? Ó, intervalo fechado do -1, tá, pessoal? Até quem? Até o -4 ele é crescente, certinho? Muito bem, pessoal. Neste caso aqui, certo? Percebam, tá, pessoal, que ele vai se decrescendo, tá? O meu gráfico ele vai decrescendo do -4, tá, pessoal? Até o 2, certinho? E aí ele volta a crescer, tá, pessoal? Lá no intervalo fechado de 2, certinho?
lá no intervalo fechado de 2, até o intervalo aberto, tá, pessoal, lá em 5, tá? Vamos lembrar aqui, tá, pessoal, que aqui é o intervalo aberto, certinho? Então vai ser no intervalo aberto lá do 5, certinho? A gente pode colocar dessa maneira. Ou a gente poderia colocar com parêntese também, né? Poderia ser assim, ó. Ou poderia colocar aqui intervalo fechado no 2, tá, pessoal? Aberto em 5 dessa maneira, certinho? Então tá aí, pessoal, o meu intervalo, né, crescente, certo? Agora, pessoal, na letra D, ele pede pra gente os intervalos decrescentes. Pessoal, quais são os intervalos decrescentes? Pessoal, intervalo decrescente vai do intervalo fechado lá do menos 4, tá, pessoal? Até o 2, certinho? Percebam, tá, pessoal, que deste ponto aqui até este ponto, tá, a nossa função, ela é decrescente, certinho? Bom, pessoal, quando ele pergunta assim pra gente assim, ó, quais são as raízes da função? Letra E, não é isso? Na letra E ele pergunta quais são as raízes da função. Pessoal, o que é raiz? Raiz é onde o gráfico intercepta o eixo Y, o eixo X, professor. Percebam, tá, pessoal, que ele intercepta o eixo X aqui, ó, neste ponto, tá, pessoal? Intercepta o eixo X nesse ponto e neste ponto, certinho? Percebam, então, pessoal, que eu tenho ali os valores 3, eu tenho ali o valor 0, e eu também tenho ali, tá, pessoal, olha, raízes, né? Deixa eu colocar aqui direitinho, pessoal. Eu tenho aqui, olha, raízes, né? Não é só um, não, são 3 raízes, né, pessoal? É ali, ó, o 3, é ali o 0. Pessoal, e esse valor aqui, tá? Ele deve ser aqui aproximadamente, deixa eu contar os risquinhos aqui, ver se eu consigo contar esses risquinhos, tá, pessoal? 1, 2, 3, 1, 2, 3, pessoal, isso, 3. Pessoal, ali, ó, é o menos 5,3. Porque ali, ó, não sei se vocês conseguem ver, tem uns risquinhos aqui, tá? Que eu consegui me pautar por eles. E ali, pessoal, olha, o nosso... 3 não, pessoal. Eu contei os risquinhos, mas ali está muito mais próximo do 6 do que do menos 5, né? Seria mais ou menos aqui, ó. Como aqui, pessoal, nós sabemos que nós temos 10 unidadezinhas aqui, né, pessoal, de 0,1, melhor, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. Como eu contei aqui, pessoal, olha, um total aqui de 3, né? Aqui deve ser o 5,6, tá, pessoal, ok? Então aqui vai ser o 5,6, porque cada um desses risquinhos deve estar representando 0,2 unidades, certo? Então, como eu tenho aqui, ó, pessoal, o menos 5, significa que nesse primeiro risquinho aqui, pessoal, deve ser o menos 5,2, o menos 5,4, então aqui deve ser o menos 5,6. O próximo risquinho seria o menos 5,8 e o outro seria o próprio menos 6, certinho? Então, pessoal, quer dizer que as raízes desta função aqui, ó, é o 3, o 0 e o menos 5 sobre 6. Opa, menos 5,6, beleza?